Boas-vindas a essa nossa análise. Muita gente acha que argumentar é praticamente ir para a guerra, não é mesmo? Aquela velha ideia de vencer e subjugar quem pensa diferente. Mas, olha, na vida real, construir uma tese sólida, seja no meio acadêmico ou corporativo, depende de gerenciar duas coisas super importantes de forma muito cooperativa: a informação e os relacionamentos. A gente vai mergulhar aqui nas técnicas clássicas para elevar o nível dos debates, saindo puramente da mente e chegando direto no coração das pessoas. E para começar, por que não falar da literatura clássica? Ler os clássicos é, sem dúvida, a ferramenta definitiva para filtrar aquele ruído chato da mídia e construir uma base verdadeiramente crítica. Como o poeta francês Paul Valéry disse muito bem nessa frase, a ficção e os clássicos deixam a gente expandir os horizontes sem limites. É exatamente isso que desenvolve um pensamento original, aquele que não cai em qualquer tipo de manipulação barata. Dá só uma olhada no nosso roteiro de hoje. Ponto 1. Gestão da informação acadêmica. Ponto 2. Superando o senso comum. 3. Convencendo pela razão. 4. Persuadindo pela gestão de relacionamentos. E, finalmente, o ponto 5. Ética na argumentação. Então vamos lá, direto ao ponto 1. Gestão da informação acadêmica. Para conseguir construir uma tese acadêmica daquelas irrefutáveis, ou mesmo um argumento profissional sólido, a gente precisa primeiro aprender a coletar e gerenciar informações do jeito certo. A ideia é fugir das armadilhas da comunicação de massa. Ler clássicos como Shakespeare ou Machado de Assis dá a pesquisadores e profissionais aquela massa crítica fundamental, sabe? Isso evita a chamada visão tubular e restrita da realidade, que é o que a mídia tenta impor todo santo dia. A moral da história é que só juntando tijolos de diferentes origens é que a gente consegue erguer um prédio intelectual de respeito. Um caso bem curioso sobre isso é a anedota histórica envolvendo os famosos sapatos da ex-primeira-dama das Filipinas, a Imelda Marcos. A mídia global adorava pintar a imagem de uma mulher totalmente fútil, que simplesmente comprava milhares e milhares de pares de sapatos. Mas e a realidade complexa que ficou de fora das manchetes? Fábricas locais doavam essas coleções inteiras para ela para ganhar prestígio. Se ela simplesmente descartasse tudo isso, o constrangimento político e econômico seria gigantesco. É um exemplo clássico de como uma narrativa superficial e bem enquadrada pelo senso comum atropela a verdade dos fatos. Ponto 2. Superando o senso comum. Agora, o grande pulo do gato para romper definitivamente com o senso comum é dominar um conceito incrível chamado estranhamento. Pensa nisso como a arma secreta do mundo acadêmico. É basicamente a capacidade de olhar para coisas super cotidianas e ideias já cristalizadas com um olhar fresco e crítico. É bater o pé e recusar aquela aceitação passiva do que todo mundo acha normal. Quando a gente coloca o senso comum lado a lado com esse processo de estranhamento ou desfamiliarização, fica muito claro como nascem as grandes descobertas científicas. O senso comum só quer manter as coisas como estão, mas quando quem pesquisa ousa desafiar o hábito, as coisas mudam de figura. O médico Judah Folkman é um ótimo exemplo. Ele propôs tratar tumores cortando o suprimento de sangue deles, indo contra absolutamente todos os colegas e médicos da época. E adivinha? O conhecimento de verdade avançou justamente aí. Seguindo para o ponto 3, convencendo pela razão. Bom, depois de formar essas ideias originais na nossa cabeça, elas precisam ser estruturadas com muita lógica para convencer os pares acadêmicos ou colegas de trabalho. E aqui tem uma diferença absolutamente crucial para nossa análise. Convencer é construir uma ideia no campo da razão, é mostrar os dados, demonstrar, provar. Já persuadir é outra história, exige sensibilizar quem escuta lá na emoção, justamente para gerar uma ação. Pensa bem, é super possível convencer alguém com dados lógicos de que fumar faz mal. Mas persuadir essa mesma pessoa a largar o cigarro na prática, aí o desafio é puramente emocional. E para colocar isso em prática numa reunião profissional ou numa defesa de tese, a gente pode seguir exatamente estes 4 passos fundamentais. Primeiro, formular a pergunta certa. Segundo, estabelecer uma linguagem em comum. Terceiro, apresentar uma tese de adesão inicial. E quarto, entregar a tese principal. É literalmente um mapa seguro para alinhar a mente de todo mundo de forma bem cooperativa antes de soltar aquela conclusão de grande impacto. E olha que interessante, esse passo 1 é tão vital porque uma ideia brilhante não serve de absolutamente nada se as pessoas não conhecem o problema que ela resolve. Antes de apresentar uma tese espetacular, a gente tem que garantir que a plateia está de fato fazendo a pergunta certa. Afinal, ninguém vai comprar a solução de um problema que nem sabia que existia. E a gente pode voltar de novo para a literatura clássica para ver isso funcionando perfeitamente. Pegue Hamlet, de Shakespeare. É uma verdadeira aula magna sobre como usar uma tese de adesão inicial. Na história, Hamlet encontra o assassino do pai dele rezando.
Como a galera da época acreditava fielmente que morrer rezando era passaporte carimbado para o céu, ele usa essa crença comum, essa adesão inicial, para construir a lógica da sua tese principal. Ele decide adiar a vingança, garantindo assim que a alma do inimigo iria direto para o inferno. Brilhante, não é? Ponto 4. Persuadindo pela gestão de relacionamentos. Bom, a razão estabeleceu a ideia, certo? Mas agora a gente precisa da ação. E como nós somos seres absurdamente emocionais, é hora de migrar da lógica pura e focar para valer na gestão de relacionamentos. A persuasão de verdade pede uma empatia muito profunda. A gente tem que entender a hierarquia emocional de valores de quem está ouvindo. Planejar o futuro é algo que o ser humano faz movido pelo medo, pelo desejo, pela esperança, e tudo isso, no fim do dia, é pura emoção. Para facilitar a nossa vida, existem os clássicos lugares da argumentação, que a gente pode ver nesta tabela. É uma espécie de guia incrivelmente prático para estudantes e profissionais aplicarem nos debates. Eles ajudam a identificar e a reorganizar, de forma ética, os valores de quem está escutando. A gente pode focar na quantidade, usando estatísticas de democracia, por exemplo. Ou focar na qualidade, dizendo que o único e o raro é mais valioso. Dá até para focar no lugar da pessoa, argumentando firme que o valor humano sempre deve superar o material, com frases do tipo: escolas importam mais do que tijolos. E quer saber como transformar um estudo que parece super monótono num argumento super envolvente? É só usar as figuras retóricas clássicas. O poeta Pierre de Ronsard faz isso de um jeito maravilhoso, usando o lugar da qualidade. Ele fala das dobras do vestido da rosa perdendo a cor, simplesmente para mostrar como a juventude é efêmera, passageira e, portanto, valiosa. É uma figura de retórica incrível que cria uma adesão emocional imediata em quem lê. O que nos leva ao ponto 5. Ética na argumentação. Para fechar o ciclo, quem comunica bem tem que ter consciência total do peso que as próprias palavras têm. É essencial garantir que essas ferramentas retóricas fortíssimas sejam usadas para educar e cooperar, e nunca, em hipótese alguma, para manipular. Vamos fazer um teste rápido de pensamento crítico com um pequeno enigma histórico. Ele foi proposto aos cientistas pelo rei Carlos II da Inglaterra. A pergunta era: por que um peixe morto pesa mais que um peixe vivo? Sabe qual é a grande resolução desse enigma? O peixe morto simplesmente não pesa mais. Essa historinha é uma lição de ouro para lembrar quem pesquisa que o primeiríssimo passo é sempre verificar a premissa fundamental. Na época, cientistas elaboraram inúmeras justificativas mirabolantes para explicar um fato que nem sequer existia. E o mais legal, contar uma história assim durante uma apresentação é o que a gente chama de recurso de presença. Isso cria uma imagem mental tão forte, tão vívida, que torna o argumento absolutamente inesquecível. Claro que, agindo como mentores e debatedores rigorosos, a gente precisa fugir correndo destas famosas falácias não formais, seja ameaçando alguém usando a força, que é o ad baculum, atacando a pessoa diretamente com o ad hominem, apelando para a demagogia barata do ad populum, ou até forçando barra com pena e piedade no ad misericordia. Essas táticas não educam ninguém e não constroem absolutamente nada, só servem para corromper a integridade da comunicação. Então, o grande ponto central, a principal lição de tudo que vimos até aqui é muito simples. Persuasão de verdade reside na cooperação. Se não tivermos uma fundação gigante de ética e honestidade na base de como a gente gerencia a informação, a retórica vira apenas uma ferramenta de manipulação totalmente vazia e destrutiva. A verdadeira credibilidade nasce de ser transparente. E para a gente encerrar, eu deixo este pensamento provocativo no ar. Quando a gente reavalia nossos hábitos de pesquisa e comunicação, vale muito a pena pensar nos reais propósitos dos debates de hoje em dia. Nós estamos tentando apenas ganhar pequenas batalhas individuais para inflar o ego, ou estamos gerenciando relações com ética para encontrar grandes verdades que sirvam para todo mundo? Fica o convite para que o nosso foco seja sempre conectar pessoas, compreender o outro lado e, usando bom raciocínio e ferramentas literárias sólidas, construir argumentos que verdadeiramente importem e gerem conhecimento de valor.